Sejam bem-vindos ao canal Smite Brasil, eu sou e hoje eu vim falar aqui com vocês sobre o backdoor, né? Eu lancei um vídeo ontem na qual eu sofri um backdoor terrível de um Bakasura. Tempos atrás eu lancei um do Mercúrio e geralmente é assim. Ou as minhas partidas de liga duram 1 hora, que é aquela trocação intensa de porrada, ou elas acabam dessa forma trágica que é com backdoor. Antes de mais nada, eu gostaria de dizer que meu estilo de jogo é um estilo honesto, tá? É um estilo na qual eu tento enfrentar o meu adversário, tento cauterá-lo, e eu acho que isso tem que ser a coisa certa. Então, por isso, e além disso, eu escolho deuses que eu quero aprimorar minha habilidade, entendeu? Eu não vou pegar um deus apelão pra jogar. E aí, por isso, às vezes a partida acaba durando 1 hora, porque eu acabo pegando um cara apelão, mas esse cara apelão joga de forma honesta. Quando eu pego uma Chang'e, é muito difícil de ganhar dela, então a partida acaba demorando. Quando eu pego uma Hela, demora pra caramba, um Cronos. Mas geralmente eu pego pessoas que eles não aguentam essa trocação de porrada e acabam fazendo backdoor. Então a gente vai entrar nesse assunto. Ah, o pessoal me critica bastante quando eu falo que backdoor é coisa errada. Backdoor é coisa errada. Existe um sistema no jogo, na qual que é o sistema de torres, que ele beneficia aqueles deuses que têm um ataque básico muito forte. Por quê? Porque o sistema de torres não sofre dano de skills. Outra coisa, essa torre é muito fraca e ela, assim, no começo de jogo ela te dá bastante dano, mas no final de jogo ela não te dá tanto dano assim. Porque você já tem itens que vão te dar bastante HP, vão te dar bastante dano. E embora elas te deem um pouquinho de dano, você acaba destruindo ela rapidamente. E existem deuses que são capazes de fazer esse backdoor de forma fácil. E são deuses que eu considero apelões, tá? Aí você vai falar assim, mas se o Deus está no jogo é pra jogar. Eu também acho que se o Deus está no jogo é pra jogar. Mas é por isso que a gente não vê um Thor numa liga, a gente não vê um Sun Wukong, a gente não vê um Zonkui, a gente não vê um Kumbhakarna, um Ymir. Dificilmente você vê deuses que não têm potenciais de backdoor. O que acontece? Deuses que são apelões na Liga X1, isso eu vou falar aqui e eu espero que você não se apegue a isso, não seja uma pessoa que escolhe esses deuses simplesmente para subir de elo. Você tem uma Chang'e, que ela é muito apelona em Liga X1. Por quê? A Chang'e ela tem um grande potencial de cura de minions no começo de partida, ela se cura, ela tem uma purificação a quase, sei lá, 4, 5 segundos, isso é ridículo. Ela tem uma ult que é muito forte, que ela pode te stunar. E ela pode muito bem, no final de jogo, te dar um backdoor. Xangá é capaz de dar um backdoor. Xangá tem um ataque básico muito forte e ela, com essa purificação e essa cura que ela tem, ela pode sim destruir suas estruturas, embora esse não seja o objetivo de quem joga de Xangá. Quem joga de Xangá joga justamente de Xangá por causa da purificação que ela tem e da cura que ela tem. Ela é considerada um deus muito apelão em Liga X1 por causa dessa purificação que ela tem, que é na skill número 2. Outro deus muito apelão é o Cronos, que pode rapidamente destruir qualquer torre sua, isso no meio para o final do jogo, e usar a sua ult para voltar ao seu estado normal e recuperar o seu HP. Então você tem que tomar muito cuidado com o Cronos, não na batalha X1, porque se você cauterá-lo, não vai ter nenhum problema de você ficar ali na frente dele, e sim com o que ele vai fazer, que é daivar a sua torre. E ele tem um ataque básico muito forte, e se ele ativar a rodinha dele ali no momento certo, né, que é para aumentar o seu dano, ele vai levar a sua torre muito fácil. Freya, a mesma coisa, tá? A Freya, se você der mole e você for pra base e deixar um minion entrar, ou de repente não deixar minions entrar, ela vai buffar ali e vai quebrar sua torre de forma muito fácil. A gente tem alguns outros picks apelões que vocês já viram, que é o Mercúrio, que se chegar no final de jogo, não importa com que deus você esteja, ele vai ultar em você, vai te deixar atordoado e naquele momento ali ele vai quebrar sua torre e se bobear ele leva sua Fênix também e aí no final ele vai fazer a mesma coisa e vai levar o seu Titã. O Loki, ele vai chegar no final de jogo, ele vai lançar aquela skill
número 2 dele debaixo da torre, a torre vai focar a skill número 2 dele, ele vai destruir a sua torre de forma muito fácil. O mesmo ele vai fazer com a Fênix e com o seu Titã, podendo fazer exatamente o que eu estava falando do backdoor. Todos esses deuses. Você tem alguns outros deuses também que são bastante apelões, que é a Kali, que é sempre banida por causa da passiva dela. Mas a Kali, como ela é sempre banida, dificilmente você vai ver uma Kali. Mas ela também pode fazer isso, tá? Ela pode simplesmente ultar debaixo da torre ali, e se de repente você tentar atacar ela vai te matar por causa da passiva dela, porque ela vai ficar monstra contra você. Mas se você não tentar atacá-la, ela vai quebrar sua torre e depois vai usar o pulo e vai embora. E, enfim, uma infinidade de deuses que são apelões em uma Liga X1 e que as pessoas acabam escolhendo. Geralmente você vai ver isso, tá? Cronos, uma Hela, um Mercúrio, um Loki, ADCs em geral também são muito fortes em dar backdoor, em levar estruturas sem tomar muito dano, porque eles têm um dano muito forte, o dano dele é de longa distância. Então geralmente você vai ver isso, você não vai ver coisas diferentes. E isso me entristece bastante, porque o sistema do jogo é falho. Se o sistema do jogo beneficia apenas um tipo de jogador ou um tipo de jogada, eu acho que é um sistema falho, porque você não tem uma Liga X1. E por que é Liga X1 e não Liga contra as torres? Porque, ao que eu entendo, Liga X1 é um contra um, né? Eu contra o meu adversário. E não é isso que acontece, né, gente? Vamos cair na real, porque quem joga fazendo backdoor ou esses esquemazinhos é uma pessoa desonesta, cara, porque você tá ali para enfrentar o seu adversário, para ver quem é melhor. Se não tem trocação, não tem por que ter um adversário ali. Então coloca um bot ou sei lá, um tempo para a pessoa ir lá e destruir a torre. Mas não, tem gente que defende esse tipo de coisa. Eu acredito a seguinte coisa: quem defende backdoor são as pessoas que realmente não sabem jogar Smite. Porque quem sabe jogar Smite quer jogar por prazer, aquele prazer de você enfrentar um adversário e poder jogar contra ele. Agora quem defende o backdoor não, quer apenas subir de elo e ganhar ponto em liga. E que isso é deprimente. Uma coisa que deve acontecer é a Hi-Rez equilibrar esse tipo de coisa, aumentar o HP das estruturas, aumentar o dano das estruturas para que não exista esse dive, ou de repente fazer com que elas sofram danos de skills, equilibrem um pouquinho para os magos poderem ser utilizados, os magos de skills e não os magos de ataque básico que já são utilizados, como Cronos e Freya. Porque é deprimente você entrar numa Liga X1 e ver que uma pessoa pode destruir a sua torre, sua fênix, seu titã sem ao menos querer lutar contra você, né? Sendo que a Liga é X1. Então pra que tem a escolha de deuses, entendeu? Coloca lá só pra habilitar os deuses apelões da Liga X1, aí todo mundo escolhe um deus apelão e fica tudo certo. Mas ainda vão existir as pessoas como eu que preferem o jogo bem jogado, a build bem feita, não simplesmente aquela coisa ignorada, a build para cauterar o seu adversário, né? Porque o que a gente vê muito nessas pessoas que fazem backdoor é que eles em momento algum fazem uma build para tentar cauterar o seu adversário. Eles fazem uma build para levar as estruturas, né? A gente vê de vez em quando aí Bakassuras com cinturão do poder, Loki com cinturão do poder, etc e tal. E aí você fala, poxa, esse cara vai me bater, vai me regaçar. Mas não, ele fez isso para poder destruir a sua torre mais fácil. Bakassura com piscar de combate, por que ele fez isso? Piscar de combate e sprint. Para poder correr de você, para poder piscar e ir lá na sua torre, ir lá no seu titã, como foi que aconteceu. E não simplesmente para tentar dar o engage ou desengage de você. Então acaba sendo uma coisa totalmente sem sentido você jogar a Liga X1 ou jogar o X1. Porque tem essas manhas, esses macetes aí, que é meio paia, né, velho? Quem gosta disso tem algum probleminha mental. Então fica meu recado pra você que acha que backdoor é certo. Ahn, eu acho que você deveria rever os seus conceitos de Smite, porque você se aproveitar de um sistema do jogo dessa forma é totalmente desonesto, vai contra as regras de ética de jogadores, entendeu? Porque o nome da partida já diz, né? X1, justa, vamos enfrentar o seu adversário de igual para igual e não simplesmente ficar esperando o tempo passar e a sua build fechar para você pegar ir lá e destruir as estruturas dele, simplesmente ignorando o seu adversário ali. Aos que entenderam a minha mensagem, muito obrigado por serem bons jogadores. Os que não entenderam ou os que fingem não entender porque odeiam o canal Smite Brasil, porque odeiam a Smite Brasil, simplesmente eu tenho pena de vocês porque vocês não representam os jogadores de Smite.